6h07, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, e você está no Café com Registro de Imóveis. Pessoal chegando devagarinho, muito bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Camille. Bom dia, Léo. Que satisfação. De manhã cedo, pessoal que acorda a essa hora. Levanta, Pensar Notarial. Marcelo, bom dia, bom dia. André, bom dia. Tem gente que só liga o celular e fica na cama. Levanta, levanta. O dia começou, Vai lá, cria força agora. Põe a coberta para baixo. Isso, mira na pantufa. Bom dia, Kátia. Acredita que dá para levantar. E quem já está na estrada, o meu bom dia. Quem já acordou, já fez seu cafezinho, bom dia. Você está no programa mais animado para quem gosta de registro de imóveis. Você está ao vivo no Café da Manhã com o Registro de Imóveis. E parabéns por acordar cedo. Parabéns, né? Parabéns. Bom dia, Carlos. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Paola. Nossa, quanta gente que acorda cedo. Que delícia, hein? Que maravilha. Rio Grande do Sul, 6h08, 18 graus aqui. Uma delícia o verão, 18 graus, né? Bom dia, Ganga. Tudo bem? Bom dia, Décio. Satisfação. Já tomou sua água hoje, hein? Quem assistiu a entrevista com a doutora Camila ontem, bom dia, professor Pedro. Tomem água pela manhã. Tomem água. Água, café. Alimente-se corretamente. Acorde cedo, durma cedo. Doutora Camila ontem deu altas dicas, né? A entrevista ficou, bom dia. A entrevista ficou gravada no meu IGTV. Vai lá dar uma olhada depois que você vai gostar, hein? Vai gostar. Essa semana é uma semana de muitas entrevistas, né? Hoje são 3. Hoje pela manhã nós vamos, além do café da manhã com registro de imóveis, às 9 horas tem a Natália, minha aluna. E à noite nós temos o professor André Barros, do curso Damásio, né? Professor que trabalhou no TV Justiça também. Sensacional. Dia cheio, dia bacana. 6h09, 30 pessoas na sala. 30 já dá para começar, né? Então, devagarinho. Se você ainda não levantou, não criou coragem, é a hora. Aproveita. Vai se arrumando e ouvindo o professor. Ou vai fazendo o teu café da manhã com o celular ligado, aquele ovinho, aquele suco. A hora é agora. É a hora de levantar e dar um up nessa segunda-feira maravilhosa aí, né? 33 pessoas, vamos nessa? Chega de música. 6h10, segunda-feira, dia 18 de janeiro, 17 graus no Rio Grande do Sul, verão agradável, né? Agradável demais. Um ótimo dia a todos, 35 pessoas na sala, uma delícia poder acordar com vocês e poder estudar um pouquinho de registro de imóveis pela manhã. Quem não assistiu ontem a entrevista da doutora Camila, ela falou sobre alimentação de manhã cedo. Café da manhã com registro de imóveis, hoje a caneca é a bandeira do Uruguai. Uma bela lembrança de quando estive no Uruguai falando sobre filiação socioafetiva, que foi tema da minha dissertação de mestrado. Eu também amo o registro civil, o meu coraçãozinho para o pessoal do registro civil, que o registro civil é muito bacana também, né? E não é complicado, o registro civil é muito gostoso de estudar, tá? Vamos nessa. Hoje eu quero falar com vocês sobre empreendimentos imobiliários. Alguns em específico, claro, mas empreendimentos imobiliários. A gente sabe muito bem que a economia forte é aquela economia que tem um registro de imóveis seguro. Ou seja, as pessoas sabem que são donas e elas têm o Estado para protegê-las. Economias que não têm um registro de imóveis seguro são realmente um total despreparo para a população. Porque o cara viaja, pode voltar e nem ter mais a propriedade. E isso acontece muito, como eu falei em outra aula, aconteceu principalmente quando nós tivemos o tsunami em alguns países que não tinham um sistema de registro de imóveis protetor. Para nós aqui no Brasil, nós temos um sistema de imóveis que regula essa parte dos empreendimentos imobiliários. E isso, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos lembrar lá
dos loteamentos, quando não tinha norma sobre isso, que era um certo caos. Por que era um caos? Porque o cara colocava à venda os lotes, e como não existia um regramento, isso lá na década de 30, então ele podia se arrepender do negócio jurídico, e o cara que tinha comprado aqueles lotes ficava na mão, ganhava no máximo a indenização pelo rompimento do contrato. Então, o legislador brasileiro, a exemplo do legislador francês e de outros legisladores, belga ou italiano, o que ele fez? Criou uma norma que casasse em 2 momentos esse empreendimento imobiliário. Você agora, para lotear imóveis, então para fracionar o solo urbano, você precisaria aprovar um projeto na prefeitura e depois levá-lo ao registro de imóveis. Essa é a sequência do loteamento. A prefeitura aprova, o registro de imóveis confere todos os direitos que estão ali envolvidos e a partir dali os lotes podem ser vendidos. Ah, professor, mas na prática o pessoal já vende antes. Sim, já vende antes, mas não é o correto. A norma mesmo fala que não deve vender e tem inclusive tipos penais lá no final da 6766. Mas a 6766, ela é de 79, a gente sabe. Antes disso a gente tinha o quê? O decreto 58 e as alterações que vieram sofrendo até chegar na 6766. E quais são esses empreendimentos imobiliários mais comuns no interior ou em cidades grandes? No interior a gente lida muito com loteamentos. Loteamentos, exatamente. E os loteamentos, aproveita. Agora sim, agora voltei, né? Que coisa, eu odeio quando isso acontece, né? A gente tem internet de ponta, tem ainda o 4G e ainda a internet fraqueja um pouco de manhã, né? Então o loteamento ele tem uma característica própria. Ou seja, eu tenho uma área de terra, eu vou fazer lotes para as pessoas, né, morarem ali, mas eu vou ter que entregar áreas para o município. Que áreas são essas que eu vou entregar? Áreas que vão compor as ruas e equipamentos. Que equipamentos, professor? Equipamentos chamados urbanos e comunitários. O município pode querer instalar um posto de saúde ali, já imaginou? Você vai fazer um loteamento lá com 150 lotes e o posto de saúde mais próximo fica lá na outra ponta da cidade. Então, precisa ganhar uma área e vai instalar ali. Botar uma praça, uma caixa d'água, uma central de tratamento de esgotos. Então o loteamento tem essa característica. Você tem uma área, você vai picar ela em lotes para a venda, mas você vai entregar algo ao município. Por quê? Porque ele precisa colocar estrutura ali. Afinal, os lotes, que são os terrenos, né, eles precisam ter estrutura própria. Aliás, o conceito de lote é esse. Lote é um terreno com estrutura. Né? Não adianta nada eu ter um terreno lá fora da cidade, um terreninho e querer achar, não, estou esperando aqui a prefeitura, o município ligar a água, a luz, né, me ajudar. Não, está lá fora do contexto. Né? Então precisa ter um pouco de estrutura em volta para que seja considerado um lote. Então, loteamento é isso aí. Agora, tem alguns institutos muito próximos do loteamento e que criam certas dificuldades. E os nomes que a gente escuta, desmembramento, desdobro, são 2 nomes interessantes. Veja, desmembramento, ele também está previsto na mesma lei do parcelamento do solo urbano. Só que o desmembramento, que também segue a 6766 nos procedimentos todos de negativas, mapas, o desmembramento ele vai se diferenciar do loteamento num ponto importantíssimo. Enquanto no loteamento eu tenho que entregar áreas ao município, no desmembramento eu não vou precisar fazer isso. Por quê? Porque o desmembramento ele ocorre depois do loteamento, já foram entregues as áreas. Vamos exemplificar. Eu tenho uma grande área de terras e pretendo lotear. Então eu faço o traquejo das ruas, né, o traçado das ruas, das áreas públicas, vou entregar as áreas para os municípios, vou fazer os lotes pequenininhos, mas aí eu não vou vender tudo agora. Afinal, lá na ponta, lá longe, né, o loteamento é grande, não tem estrutura ainda, eu vou colocar aos poucos. Mas aqui perto da cidade, eu já tenho mais estrutura, já vou fazer os lotes aqui e vender. Então, lá na ponta, mais distante da cidade, onde ainda é meu loteamento, eu vou deixar umas quadras inteiras. Sabe quando você olha assim as quadras inteiras? Lá no meu curso de registro de imóveis, eu tiro fotos quando eu subo em prédios, assim, lá no prédio do meu pai,
22º andar, eu sempre tiro foto onde tem uma quadra inteira, né? Tem as quadras inteiras. Então, você imagina que eu deixei lá umas 5 quadras inteiras. Veja, tem as ruas no meio delas? Tem. Já foi deixada a estrutura lá para um futuro? Sim. Mas as quadras estão inteiras. Então, eu fiz o loteamento, eu separei nas matrículas, né? Eu fui lá na matrícula e escrevi, ó, loteei a área tal. Aonde eu deixei aqui 50 lotes, que são as matrículas, tais. Beleza. E deixei 5 quadras inteiras, que são as quadras tais e tais. Legal. Agora, passa-se o tempo e aparecem novos compradores, eu vendi todos os lotes e agora é a hora de eu querer ganhar um dinheiro, vender lá naquelas quadras. E aquelas quadras, elas estão grandes ainda. Então agora eu preciso retalhar as quadras. E aqui há um ponto interessante. O município aqui interfere no tamanho das quadras. Por quê? Porque se for uma quadra só, de regra, eu não preciso fazer todo o processo de desmembramento. Porque uma quadra só eu vou chamar de desdobro. Salvo quando tem uma legislação municipal específica. Mas normalmente os municípios nem têm, municípios do interior pequenos nem têm legislação. Então você chega lá e diz assim, olha, eu quero pegar aquelas 5 quadras e transformar em lotes. Você vai pela 6766, vai fazer o procedimento de desmembramento, você já deixou áreas públicas e você vai fracionar em lotes. Beleza. Agora, eu não quero fazer todas aquelas quadras. Eu quero fazer uma quadra só. Só uma. Eu não vou vender muito, tem uma crise, pandemia. Eu quero fazer uma quadra só. Quanto mede uma quadra? Normalmente uma quadra mede 1 hectare, 10 mil metros quadrados, um campo de futebol. Em alguns municípios, sim. Então, até uma quadra, muitos municípios permitem que você escape da Lei 6766. Escape da Lei do Parcelamento de Solo Urbano. E dependa apenas de uma aprovação municipal. Veja, não vai precisar passar todo o procedimento de loteamento. Então, quando isso consta nos códigos de normas ou consta nas consolidações normativas, é o caso do Rio Grande do Sul, então até uma quadra se permite. Professor, dá mais exemplo de desdobro. Ok, vamos ao extremo. Vamos lá na ponta. Você tem um terreno de 600 metros. Um terreno de 600 metros. E você quer fazer 2 terrenos de 300. Você acha que precisa lotear isso? Claro que não. Vai deixar área pública? Claro que não. O nome disso é desdobro. Um terreno de 600 metros eu divido em 2. Eu só tenho que respeitar a norma municipal. Qual é o mínimo de frente que tem que ter? Qual é o mínimo de área que tem que ter cada terreno? Isso está lá na lei municipal. Então vamos ampliar agora. Professor, eu tenho um terreno de 1.000 metros. Eu quero transformar em 3. É possível? Claro. Dentro da norma municipal é possível. Então agora vamos chegar na quadra, que foi o exemplo que eu dei antes. Eu tenho uma quadra com 10.000 metros quadrados. Eu posso transformá-la em lotes? Sim. Salvo se a lei municipal disser, tem que deixar igual área. Então, eu vou passar desdobro, é um fracionamento pequeno que não precisa passar pela lei 6766. Eu tenho desmembramento, que é um fracionamento maior, que já passou pelo loteamento, já deixou áreas públicas. E eu tenho loteamento, que é um fracionamento onde eu deixo áreas públicas. E qual é o percentual de áreas públicas? Isso é uma questão importante. A lei, lá no começo, quando ela foi criada, falava em 35%. Isso já foi alterado faz 20 anos. Hoje o município decide em cada área quanto que ele precisa. Aqui eu preciso de 10, de 15, aqui mais, né? Mas ainda muitos municípios têm a lei muito antiga, porque eles se baseavam lá na redação original da 6766. Por isso que os empreendedores chegam no município e perguntam quanto tem que deixar de área verde, eles chamam, né? Não é só área verde, é arruamento, equipamento urbano, comunitário. Quanto tem que deixar de área pública? Ah, aqui é 35%. Cara, nossa, né? O município do lado é 20%. Eu vou investir no município do lado. Por isso sempre vale a pena olhar, né? Quem trabalha em prefeitura, quem trabalha com a advocacia,
vai orientar um loteamento, quem é empreendedor, sabe, deve observar quanto é o percentual, porque a norma era antiga e foi alterada, mas ainda alguns municípios trazem essa lei morta lá atrás, com a ideia de que tem que deixar muito, e perdem espaço. Numa área industrial, nem sempre eu vou precisar deixar grandes áreas de equipamentos urbanos, mas numa área mais residencial, talvez, depende de como o município vai zonear, vai mapear os seus bairros. Então eu tenho loteamento, desmembramento, desdobro. 3 estruturas interessantes. Lembrando, loteamento, eu deixo áreas públicas, eu entrego áreas públicas. Professor, tem que fazer doação disso? Não. A lei, a 6766, já diz que elas passarão automaticamente ao município. Tá? Nem sempre foi assim. E loteamentos mais antigos precisa se fazer sim a doação. Loteamento, eu entrego áreas para o município. Desmembramento, eu já fiz o loteamento antes, deixei umas quadras inteiras, agora eu vou pegar aquelas quadras e vou fracionar. Também vai usar 6766, mas não precisa mais deixar área, porque você já deixou antes. Agora, desdobro. Desdobro pode ser, normalmente, de uma quadra, salvo legislação municipal específica, ou de um terreno, um terrenão, né, que você faz em pequenas parcelas. Beleza. 3 conceitos importantes. Um outro conceito importante é quando a gente ouve a expressão loteamento fechado. A gente ouve loteamento fechado. E isso resulta numa série de fantasias na nossa cabeça, né? É mais ou menos como ouvir a palavra estou separado. Tu não sabe o que o cara tá. Se o cara tá divorciado, se ele tá separado de fato, se ele tá separado judicialmente ou extrajudicialmente, ou se ele nunca casou na vida e só brigou com a mulher. É isso aí, tô separado. Separado é uma coisa que você não sabe o que é. Loteamento fechado também gera uma série de dúvidas na cabeça da gente. Mas isso foi resolvido há pouco tempo. Então vamos lá. Se no loteamento eu tenho que entregar áreas públicas ao município, então nós vamos ter áreas públicas. Então como eu vou fazer um loteamento que eu vou fechar e ninguém entra? Então, isso é uma distinção do condomínio. Agora sim a expressão condomínio fechado. E agora vamos aperfeiçoar o nome, condomínio de lotes. Condomínio de lotes, realmente, eu vou murar ele. E, teoricamente, ali dentro eu vou ter uma relação muito próxima com um prédio. Né? Muito próxima com o prédio. Por isso que muitas pessoas, quando dão aula sobre condomínio de lotes, elas falam assim, condomínio de lotes, eles dão esse exemplo. Você imagina um prédio e você deita o prédio. Tá? Então, tem as escadas do prédio? Tem. No condomínio de lotes tem as ruas. Então, as ruas não são do município. As ruas são dos condôminos. Um condomínio, no prédio tem uma portaria? Tem. No condomínio de lotes também tem a portaria. Tem um salão de festas? Também tem. Então o regramento do condomínio de lotes não é um regramento de loteamento, porque no loteamento eu tenho áreas públicas. E se é público eu posso entrar, afinal é um bem público. Então eu não gosto de usar essa expressão, loteamento fechado. Mas existe um loteamento fechado, então, que é chamado loteamento de acesso controlado. Loteamento de acesso controlado. Não tem nada a ver com condomínio de lotes agora. Então ali sim tem ruas. Ali sim tem ruas públicas. Ruas públicas. Não é aquela ruazinha privada lá que as crianças dirigem dentro do condomínio, né? Não, tem ruas. Mas tem uma guarita. E para você entrar, você precisa se identificar. E pode entrar. Há poucos dias eu passava na praia em frente a um belo empreendimento, eu e um amigo pedalando, né? E eu disse, cara, vamos olhar, vamos ver se dá pra gente entrar e olhar. Será que dá? Será que não dá? Chegamos na portaria, podemos conhecer chutei, né? O condomínio? O cara, não, ele é todo particular. A gente não podia entrar. Por quê? Porque era um condomínio particular, um condomínio de lotes, particular. Agora, se ele fosse um loteamento fechado, eu posso entrar? O senhor tem a identidade? Tá aqui. Tá bom. A rua é pública. Eu vou entrar. Então, há uma diferenciação quando eu vou falar loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes.
No condomínio de lotes tem maiores detalhes, claro, né? Ele se assemelha a um prédio, mas ele tem características também de um loteamento. A lei municipal entra ali, porque imagine que numa cidade o município diz: à beira-mar não se pode construir mais do que 3 andares. Para evitar que o vento pare ali, não refresque a cidade, ou polua o mar. Então não se pode construir. Beleza. Então todo mundo que constrói os prédiozinhos sabe que não pode passar de 3 andares. Tudo ok. Devo fazer um condomínio fechado, um condomínio de lotes. Eu muro e agora aqui eu vou vender lotes ali dentro. Então, lembrando sempre que se assemelha a um prédio deitado. Bom, mas então agora que eu estou aqui dentro e o mundo é nosso aqui, eu vou construir um prédio de 20 andares na beira da praia, porque eu escapei. Não, você também vai sofrer o regramento da legislação municipal. Por isso o condomínio de lotes, se você for enxergar ele como um prédio deitado, entenda que ele tem um tempero do loteamento, né? Ele é algo mais, algo diferenciado, algo misto, assim. Ele recebe regramento municipal e recebe as normas do condomínio edilício. Isso é muito interessante. Tem um livrinho, deixa eu pegar aqui para não... Tem um livrinho que eu vou recomendar, que é do IRIB, e que é escrito pelo meu amigo professor Marinho, que tem uma das bibliotecas mais lindas desse país, né? Grande colecionador de obras raras, que é esse aqui, ó. Ó, peraí, aí, ó. Tá? Do IRIB. Condomínio de lotes e loteamentos fechados, do IRIB. Você vai entrar no site do IRIB e você vai poder adquirir esse livro. É sensacional, Porque o loteamento é diferente do condomínio. Então vamos lá. Nós hoje já passamos por loteamento. Loteamento, eu entrego áreas públicas, entrego áreas para o município e fraciono o solo. Lei 6766. Desmembramento. Eu já entreguei áreas para o município, mas deixei umas quadras inteiras. E agora eu vou fracionar elas. Lei 6766. Desdobro. Escapo da Lei 6766 e faço com aprovação municipal o fracionamento de uma pequena área. Vou só fazer um ponto aqui. Cuidado com o desdobro para não cair na burla ao parcelamento do solo. Cuidado. Por quê? Porque é muito comum que o cara queira escapar da 6766. Ele olha e diz assim: nossa, essa lei tem que dar um monte de negativa nessa norma aí, um monte de requisito, e tem que dar área para o município. E coisa horrorosa isso, olha, eu vou perder dinheiro, né? Isso é normal na mente de alguns empreendedores, né? Eles não querem dar áreas públicas e também não querem colocar estrutura. E no passado era assim. No passado, os caras fracionavam um pedaço de terra. Vamos imaginar que ele tivesse uma gleba, esse é o nome jurídico, gleba, que pode ser urbana, pode ser rural, mas é uma área nua ainda. Uma gleba, assim, a cidade cresceu, e aí chegou numa área rural ali, aqui já dá para começar os loteamentos. E o cara tem uma gleba ali, com 20 hectares. Então ele poderia fazer um loteamento, né, de uns 5 hectares, alguma coisa, não. Eu só quero fazer um desdobro. Apenas vou pegar só aqui uma tirinha e fazer 5 lotes. Claro, porque aí ele faz aqueles 5 lotes, ele não precisa botar luz, não botar água, nada. E depois ele faz mais 5, e no outro ano mais 5, e no outro ano mais 5. E quando vê, ele praticamente loteou o troço, né? E a município aprovou, porque foi aprovando os desdobros. E quem bota agora a luz? Quem bota o calçamento? Quem bota a água? Isso é o município que tem que botar. E isso gerou muitos problemas no passado. Então, quando você vai ver um desdobro, você deve observar se ele não está burlando a norma. Burlando qual norma? A norma dos loteamentos, a 6766. Tem que se ter esse cuidado. O registrador de imóveis, bem como o notário, bem como o município. E às vezes o município não cuida. Porque o município muitas vezes tem interesses políticos. Então aquele companheiro do partido, amigo, vem lá e diz: olha, eu te apoiei na campanha, agora eu quero fazer aqui uns 10 lotezinhos. Não quero muito custo, né? E o município aprova.
o registrador vai trancar, com certeza, se ele achar que está violando a norma do parcelamento. Então, o desdobro, ele é uma navalha. Se você for comparar com o direito de família, entre o namoro e a união estável, há uma navalha. Há um detalhe só, né? Há um detalhe, né? Ali no meio há um detalhe. É namoro ou é união estável? Há um detalhe. Entre o desdobro e o loteamento, pode haver um detalhe também. Então deve o registrador sempre estar atento. É possível desdobrar isso? Então às vezes é possível, a legislação fala, não é possível, mas o cara começa a desdobrar demais e o cara não entra na lei do parcelamento do solo e nunca deixou área pública. E você chega naqueles loteamentos que não tem uma praça. Loteamento entre aspas. Não tem uma praça, não tem um lugar para botar caixa d'água, botar nada, só tem lote, não tem nem árvore, né? Você diz, nossa, quem foi que fez uma coisa dessas, né? Ah, isso veio crescendo, a urbanização, o mundo. Mas alguém não travou, né? Exatamente. E aí o município fica, a cidade fica assim, quente, né? Quente, não tem árvore, não tem uma pracinha, não tem nada, é só lote, 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 lote. O município deve planejar o solo urbano. Então eu tenho loteamento, eu tenho desmembramento, eu tenho desdobro. Falei dos três. Falei também do condomínio de lotes, né, que se diferencia do loteamento de acesso controlado. Loteamento de acesso controlado é um loteamento, entregou áreas ao município. Mas tem uma guarita que você, para entrar, deve se identificar. E pode entrar. Já no condomínio fechado, ou chamado condomínio de lotes, você imagina que é uma área toda privada, mas que pode sofre regramentos municipais. Mas ela é fechada. Você não vai conseguir entrar num condomínio de lotes porque você está afim de conhecer ele. Não. As ruas que estão ali são ruas privadas, particulares, pertencem aos proprietários daqueles lotes. Você deve, quando olhar um condomínio de lotes, condomínio fechado, imaginar que cada lote é um apartamento. Ah, professor, cada lote é um apartamento. Imagina dessa forma. Então chama esses lotes de unidade autônoma, fica mais fácil. Unidade autônoma pode ser um apartamento, unidade autônoma pode ser um lote dentro de um condomínio de lotes. Pense dessa forma, que você vai entender melhor. Já temos 70 pessoas na sala, bom dia para quem está chegando agora. Então eu tenho loteamento, desmembramento, desdobro, condomínio de lotes, loteamento fechado. Ainda falei antes da possibilidade de incorporação, né, que é imaginar a construção de um prédio, lá pela 4591, levar essa documentação à prefeitura e ao registro de imóveis e depois então colocar à venda enquanto você está construindo, colocar a venda na planta, né? Mas nem sempre você precisa fazer uma incorporação para ter um condomínio. Imagine que eu sou um cara que tenho condições de erguer um prédio. Eu vou erguer sozinho o prédio. E eu não quero vender nada agora. Não quero vender. Eu vou erguer. Eu ergo meu prédiozinho ali com 4 andares, 2 apartamentos por andar. Tá vendendo? Não. Construí. Beleza. Fui lá, recolhi o INSS. Beleza. Não tenho dívida alguma. Verbei o prédio. Prédio averbado. Beleza. Sou dono de tudo. 8 apartamentos agora eu quero fazer. Não um prédio só. Individualize em 8. Beleza, sou o dono dos 8. Agora eu vou vender. É muito diferente de eu colocar à venda durante a construção. É muito diferente. Por quê? Porque agora já não há mais o risco de não acabar a obra, porque a obra está acabada. Então eu posso fazer um condomínio por conta e depois colocá-los à venda. Diferentemente se eu for construir e vender na planta. E aí eu tenho uma incorporação imobiliária. São empreendimentos imobiliários. E dentro desse condomínio eu posso regrá-lo de várias formas, como as novidades da multipropriedade. Ou seja, você vai comprar o apartamento, não, você vai comprar uma fração de tempo. Tu pode usar 15 dias por ano esse imóvel. 15 dias por ano tu pode usar esse imóvel. É uma forma? Sim, é uma forma, é um regramento especial, é um empreendimento imobiliário especial. Além desses empreendimentos imobiliários, que outro empreendimento eu posso fazer? Essa semana me ligaram para fazer sítios de recreio. E é numa área rural. Eu disse, olha, bem difícil você fazer algo urbano na área rural, mas dá para tentar fazer algo rural na área rural, né? Um condomínio de chácara, será? Se tiver uma finalidade rural, mas tu vai precisar que o INCRA te autorize. Por quê?
Ah, mas não é para ser rural, é para descanso. Descanso é recreio, então já é urbano. Então precisamos não do INCRA, precisamos do município. Ah, mas é longe do perímetro urbano. Tudo bem, mas o município pode dizer que lá é uma área de urbanização específica, onde é uma área que recebe, de certa forma, alguns equipamentos de infraestrutura. E aí vai regrar como? Tem que ter uma lei municipal regrando, senão você fica amarrado e cai na 6766. Tudo cai na 6766, meus amigos, tudo. Se não tem norma própria, você vai cair na 6766, na 6766. Eu tô vendo que tem um monte de pergunta ali, mas não consigo responder todas. A Verônica, querida Verônica, minha aluna, né? Com a averbação. Não, tu pode ficar com a averbação no prédio, Verônica, exato, né? Eu fiz o prédio é meu. E eu quero que meu filho more num apartamento, a minha filha more em outro, e o meu pai more em outro apartamento. Eu averbo o prédio, então tá na matrícula assim, um terreno com 500 metros, averbação. Um prédio com 1.500 metros quadrados de construção. Pronto, tá aí, o problema é meu, tá lá dentro. Ah, tem que fazer individualizar. Eu não quero individualizar, eu quero deixar assim. Agora eu quero individualizar, então eu vou individualizar. Esse prédio é dividido em 4 apartamentos, 5 apartamentos, com a seguinte descrição: apartamento 101, apartamento 102, apartamento 201. Aí eu já abro matrícula para cada um deles. São situações distintas. Daí eu quero agora colocar à venda, né? Então existem muitos prédios que não têm essa individualização. Eles estão como uma construção apenas. Pior ainda são os chamados, né, condomínios de fato, né? Você chega lá, só tem a matrícula do imóvel no registro. Mas você passa em frente, tem um prédio com 6 andares. Cada andar, 2 apartamentos. Um tendel. Os caras já começaram a brigar ali dentro, agora cada um está pintando da sua forma, sua fachada já. Está enlouquecendo. Então, ali você tem um condomínio para regularizar, né? E é legal que lá na lei 65, no provimento 65 do CNJ, ele dá a possibilidade de fazer uso capião sobre unidade autônoma de condomínio de fato. Já pensou? Eu comprei, não tenho escritura, aí eu tô ali morando há muitos anos, eu vou fazer uma usucapião de um apartamento no 3º andar, mas o prédio não está averbado, hein? Que legal, né? Esse é um dilema ainda que a gente tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar realmente a regularização de uma unidade autônoma num condomínio de fato. É genial. 6h40, você já acabou o café da manhã, eu vou revisar. Falei de empreendimentos imobiliários, falei de loteamento, falei de condomínio de lotes, falei de desmembramento, falei de desdobro. Passei por incorporação imobiliária, lembrei o que é multipropriedade. Toquei nos sítios de recreio e mencionei os condomínios de fato. Uma bela manhã de segunda-feira para a gente começar o dia, não é verdade? Em 6h40, muito feliz com 68 pessoas na sala. E é só meia horinha por dia. Amanhã eu tô de volta. Às 9h07 hoje eu entrevisto uma aluna, a Natália, para conversar sobre carreira, estudos e concurso. À noite, professor André Barros, do Damásio e do TV Justiça, estará conosco hoje às 20h07. E a programação dessa semana é excelente. Nós temos entrevistas e lives de segunda a sexta-feira. Fique ligado nesse canal, compartilhe com seus amigos e um bom dia a todos que gostam de tomar comigo café da manhã com Registro Imóveis. Bom trabalho a todos. Fiquem com Deus.